Olá, estamos mais uma vez aqui para trabalharmos um conteúdo de português. Hoje nós trabalharemos a semântica, ou seja, vamos trabalhar com relações de sentido das palavras, com um assunto super simples que são sinônimos. Todo mundo já estudou, já sabe um pouquinho sobre sinônimos, né? Sinônimos são aquelas palavras que elas têm significado ou sentido semelhante, tá bom? Mas hoje nós vamos ver que tem dois tipos de sinônimos: os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos, né? Vamos descobrir como é que são esses sinônimos. Bom, os sinônimos, quando eles são perfeitos, significa o quê? Que os sentidos daquelas palavras, eles são idênticas, é a mesma coisa. É pouco comum de a gente encontrar sinônimos perfeitos na nossa língua, porque geralmente tem alguma diferençazinha no sentido, tá? Então, sinônimos perfeitos, o sentido é exatamente igual, como por exemplo, nuca e cangote, que é esse espaço aqui da cabeça, tá? Pode usar os dois, que é a mesma coisa. Após e depois, morrer e falecer, casamento e matrimônio, abecedário e alfabeto. Esses são alguns exemplos de sinônimos perfeitos que eu posso substituir um pelo outro, que vão ser o mesmo sentido, tá bom? São perfeitos. Os imperfeitos, eles são muito mais comuns na nossa língua. Os sentidos deles não são exatamente iguais. Eles são semelhantes, tá? São parecidos. Por exemplo, feliz e alegre são parecidos, mas não são a mesma coisa, porque feliz dá a entender que é alguma coisa bem mais duradoura do que alegre, que é mais momentânea. Ouvir e escutar. Ouvir dá a entender que presta mais atenção, que compreende, do que escutar, tá? Ou então, dependendo do contexto, ouvir pode estar ligado somente à questão do aparelho auditivo, aquela capacidade que você tem de ouvir. Então, eu tenho a capacidade de ouvir, mas eu não escuto, né? Ou seja, eu não estou realmente absorvendo aquilo. Então, dependendo do contexto, mas eles não vão ter significados exatamente iguais, vão ser semelhantes. Paixão e amor podem ser usados como sinônimos, mas não são perfeitos, eles têm diferença, dá a entender que o amor é mais forte, é mais duradouro, certo? Aluno e estudante pode ser usado também, mas ele não é perfeito. Porque o aluno é como se fosse simplesmente aquela pessoa que está ali matriculada, está na escola. Já o estudante, a gente já dá a entender que é aquele que realmente estuda. E a gente sabe que nem todo aluno é um estudante. Bom e legal. Em alguns contextos vai até dar certo, mas em muitos não, porque eles não têm o mesmo sentido, né? De uma coisa boa para uma coisa legal. O bom parece ser bem melhor do que o legal. Então, são assim para a gente ter uma noção de que todos os sinônimos que a gente tem na nossa língua nem sempre vão ser perfeitos, nem sempre vão ser imperfeitos. E o contexto também vai nos ajudar a definir o que eles são, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje. Tchauzinho!